É muito bom estarmos expostos à palavra, porque a Bíblia fala, né, que a palavra não volta vazia, mas faz o que apraz e prospera no que foi enviada. Então, todas as vezes que estamos expostos à palavra, não tem como sairmos da mesma forma. É impossível sairmos da mesma forma, porque senão a palavra de Deus seria mentirosa. Mas como o próprio Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então creia que Deus tem algo para você essa noite, algo para nós essa noite. E na semana passada, eu não vou, pode ficar tranquilo, eu não vou contar aquela piadinha de novo, mas tem algo a ver com a piadinha da semana passada sobre o mar. E algo que me chama a atenção depois no grupo, foi comentado também no grupo de quinta-feira, e essa semana, eu e a Lu estávamos assistindo um documentário, por incrível que pareça, sobre o mar. E a beleza do mar, como Deus fez tudo embaixo do mar, o negócio... A gente estava vendo os peixes, os corais, os peixes grandes, os pequenininhos, o desenho, o cuidado que Deus teve com cada um daqueles, com cada detalhe, sabe? Os peixes, parece que foi colocado numa prancheta, assim, foi desenhado com os mínimos detalhes, com pinturas, com algo tremendo, a forma de nadar, a forma de agir, sabe, um controle embaixo d'água, para que não tenha peixe demais, não falte. Então, tem algo assim, algo tremendo de Deus ali. E até comentei com a Lu na hora, eu falei assim, olha como que Deus é. Deus fez tudo isso daí, e Ele nos... embora Ele tenha feito tudo com essa perfeição, quando Ele fez tudo isso, Ele falou isso aí, e isso era bom. Isso é bom. Quando Ele fez a mim e a você, Ele tratou de uma outra forma. Ele tratou assim, Ele falou assim, quando terminou de nos fazer, Ele falou, isso é muito bom. A diferença dele ter desenhado os peixes, de ter desenhado o fundo do mar, de ter feito o mundo todo, para Ele foi bom. Quando Ele fez com as próprias mãos, isso tudo Ele só falou e aconteceu. Quando se tratou de nós, quando foi a nossa vez, Ele nos fez e depois Ele nos formou do pó da terra. Ele nos formou, ele fez com as próprias mãos, e depois Ele fez tão perfeito a mim e a você, Ele trabalhou tão perfeitamente, Ele olhou e falou, uau! Isso é muito bom. Isso não é bom, isso é muito bom. Então, olha o tema da mensagem ali. Quanto você vale verdadeiramente? Quanto eu e você valemos verdadeiramente. Não quanto você acha que você vale, ou quanto as pessoas acham que você vale, mas quanto eu e você valemos verdadeiramente. Sabe, meditando na palavra, meditando naquilo que estaria trazendo, Deus falando ao meu coração algo interessante, que quando a gente assiste alguma coisa, digamos, algum programa, daí você vê, tem um estúdio, e aquele estúdio é muito belo. O pessoal capricha para montar um estúdio, só que se você for por trás do estúdio, aí você vê cabo ali atravessado, você vê uma armação segurando aqueles estúdios, a parte da frente é muito bonito, só que a parte de trás do estúdio, aí que você vê a realidade da coisa, você vê como foi feito. Mas esse nosso Deus é tão tremendo, por isso que o tema da mensagem é quanto eu e você valemos, quanto você vale verdadeiramente. Porque Deus não montou um estúdio, Deus não montou uma estrutura apenas para que eu e você vivêssemos. Ele não montou um jardim no Éden, não foi só aquele jardim ali que foi montado, não foi só naquele momento ali, não foi só aquele lugar que foi feito para o homem.
Tanto é que quando o homem saiu do jardim, existia toda uma estrutura por trás que dava condições, embora o homem tenha pecado, o homem tenha se separado de Deus, Deus ainda manteve uma estrutura para que o homem pudesse viver. E é tão tremendo que não é um estúdio, não é só uma fachada, mas é um mundo perfeito, um universo perfeito. Se você sair daqui, você for para outras galáxias, tem uma perfeição naquilo que foi feito. E tudo isso que Deus fez foi para mim e para você. Se você ler o Gênesis, Ele prepara tudo. Depois que Ele preparou tudo, Ele chega e entrega na nossas mãos e diz assim, ó, é teu, governe. É para você, tudo isso é para você. Se você entrar no mar, se você se aprofundar no mar, você vai ver o quanto eu pensei em você, o quanto eu desenhei pensando em você para que você cuidasse de tudo aquilo. Se você pegar uma nave espacial e for para outro lugar, você vai ver o quanto é belo aí fora também, aí em cima. Por que isso? Porque foi feito para você, foi feito para mim. Então não é apenas uma fachada, mas aonde quer que você vá. Aí eu estava vendo esse documentário, aí tem uma hora que aparece as matas, daí aparecem os animais, tudo uma perfeição, tudo muito bem feito, os pássaros, tudo pintado, parece desenho. Eu comentei com o Lu, olha o colorido de tudo isso, olha o quanto é belo tudo isso. Mas aqui, por que ele fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Só para que eu e você pudéssemos ter um local maravilhoso para viver. Não é qualquer local, não fez um localzinho, um negocinho pequeno. Ele fez um universo para que eu e você pudéssemos viver. Algo tremendo, algo fora da casinha, fora do natural. Porque para qualquer lugar que você vá, você vai ver a beleza das mãos de Deus. Só que existia um propósito para isso. Deus não fez por acaso. Deus não fez só por fazer, mas Ele fez pensando em mim e em você. Tudo isso que foi feito, o universo foi feito pensando em mim e em você. Tudo que foi feito. Para que eu e você não possamos dizer, não, aqui... O Éden o Éden é um local, o jardim está dentro do Éden. Então, ali, o jardim era belo, mas tudo em volta também era. E onde o homem conseguir ir, vai ter a beleza, a mão de Deus, o cuidado de Deus, algo tão perfeito de Deus, pensando em mim e em você. Sabe? Então, quando eu e você sabemos quem nós somos, quando eu e você entendemos tudo isso, o quanto Deus agiu, a religiosidade atrapalha muito, porque a gente lê o Gênesis, lê o livro de Gênesis e vê, e Deus criou os céus e a terra, Deus formou isso, Deus formou aquilo, tudo bem, beleza, a gente já sabe isso, mas se eu e você pararmos para ver os detalhes que foram feitos pensando em mim e em você, o quanto eu e você somos perfeitos, a máquina mais perfeita da face da terra é o homem. O homem tem capacidade de pensar, de agir, e infelizmente tem a capacidade de crer em Deus ou não, de aceitar tudo aquilo que Ele fez ou não, de crer que Ele existe ou não. Até isso, Deus foi tão tremendo. Ele não quer uma vaquinha de presépio, Ele não quer um fantoche. Ele criou a mim e a você com condições de pensar, de agir conforme aquilo que eu e você cremos. Ele nos deu o livre-arbítrio para que eu e você possamos tomar decisões, para que eu e você não sejamos obrigados a fazer nada. Eu e você não somos obrigados a crer que Deus fez tudo isso por mim e por você. Eu e você não somos obrigados a crer que Ele nos valorizou tanto ao ponto de mandar o Seu Filho Jesus.
Só para vocês saberem, ainda não começou a mensagem, isso é só um pano de fundo. Mas vamos lá então. Olha só o que diz em João 12, do 1 ao 8. João 12, do 1 ao 8. Isso que eu estou falando foi Deus valorizando a mim e a você. Agora vamos ver o valor que o homem deu a Jesus Cristo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Segura aí. A gente sabe que cada denário era uma diária, era o pagamento de um dia de serviço das pessoas na época. Então, 300 denários daria para pagar praticamente um ano de serviço, um ano de salário. Imagine uma diária tua, no teu serviço, quanto que vale o teu serviço diariamente, multiplique por 300 e você vai ter uma pequena ideia do valor desse perfume aí. Vamos lá. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus sabia do valor dele, Jesus sabia quem ele era. Mas para Judas, aquele que andava com ele, Jesus não valia tanto assim. Olha como que funciona a coisa. Deus nos amou tanto, ao ponto de fazer esse universo da forma que fez, desenhado nos mínimos detalhes, com toda a perfeição, nos desenhou, nos fez com toda a perfeição, nos soprou o fôlego dele, nos deu vida. E aí o homem não valoriza isso, abre mão por causa de algo que ele ouviu, que não veio de Deus, e ele abre mão e comete o pecado, e por causa disso o pecado afastou o homem de Deus e não Deus do homem. Assim mesmo, embora o homem tivesse errado, Deus vai ao encontro do homem e pergunta onde ele estava, e não o que tinha feito, como a gente já tem comentado várias vezes sobre isso. Deus não estava preocupado com o que ele tinha feito, mas qual era a posição que ele estava. Deus tinha colocado ele na posição de domínio, na posição de comando, e ele agora estava com medo, algo que Deus não tinha colocado nele. E o homem pega, se afasta, abre mão de Deus, por ter ouvido de homem, de Satanás, uma outra direção. Ele fala: se você comer isso, você vai ser igual a ele, sendo que Deus tinha formado o homem à imagem e semelhança dele. O homem já era aquilo que ele não valorizava que era, mas ele já era imagem e semelhança de Deus. Mas por não valorizar isso e dar ouvidos àquilo que Satanás fala, ele não valorizou o quanto ele era, ele não se valorizou, não conseguia se ver da mesma forma que Deus via ele perfeito, tinha colocado num lugar perfeito, numa posição perfeita, numa posição de comando, numa posição de domínio. Ele, por não se ver naquela posição, por ele não se enxergar da forma que Deus o via, e por não valorizar aquilo que Deus tinha feito, ele abre mão e se afasta de Deus. Aí, mas o amor de Deus é tão tremendo, tão fora do normal, a gente costuma dizer, tão fora da casinha, algo tão tremendo,
que Deus não leve em conta aquilo que o homem faz, e ali mesmo no Éden ele já promete o Jesus Cristo, ele diz que mandaria alguém que pisaria a cabeça de Satanás. E aí Jesus, em João 3,16, não tem ali, mas vocês sabem de cor, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, independente do pecado que o homem tinha cometido, Deus não levou em conta o pecado do homem, mas o amor de Deus superou tudo isso, aí ele manda Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, abre mão da sua própria vida, abre mão da divindade, da deusidade, e vem como servo, vem nos servir, vem para nos dar vida e vida em abundância, e mais uma vez o homem não se vê, não consegue se ver da forma que Deus vê, e mais uma vez abre mão disso, e tanto é que quando Jesus, a Maria vem e lava os pés de Jesus, Judas olha para a situação e fala, ele não vale tudo isso. Ele não vale 300 denários. Poderia ser vendido e dado aos pobres. Não, como o texto fala ali, não que ele estava preocupado com o pobre, ele era ladrão. Ele estava preocupado em receber, em ganhar. Então, ele abriu mão da manifestação do amor de Deus, que era o próprio Jesus Cristo. Ele não conseguiu valorizar, em primeiro lugar, ele não conseguiu se valorizar, e depois não conseguiu valorizar a pessoa de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, 300 denários é muito. Por que é muito? Por causa de Mateus 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? Está falando de Jesus Cristo. E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata, 10% daquilo que era o valor do perfume. 10%. Por isso que Jesus não valia 300, porque para ele não valia nem 30. O que vocês me dão aí? O que vocês me derem, beleza. Então vão te dar 30, tá bom. 30 está muito bom. Para ele está muito bom. Então vamos lá. Ele não conseguiu se ver da forma que Deus o via. Deus o amou tanto, Deus amou Judas ao ponto de mandar Jesus Cristo. Deus amou o mundo ao ponto de mandar Jesus Cristo. Jesus Cristo amou tanto o mundo ao ponto de abrir mão do seu sangue, porque o sangue dele nos purificou de todo o pecado, o sangue dele nos justificou, e ele nos deu a vida, e através da vida de Jesus Cristo, hoje nós temos vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Eu tenho tanta vida que eu posso dar vida àqueles que estão mortos. Isso é ter vida em abundância. Ele nos deu vida e vida em abundância. Por quê? Porque o mundo, já morto em delitos e pecados, o mundo está morto, precisa de vida. E essa vida foi depositada em nós para que eu e você possamos dar essa vida a quem precisa. É a vida Zoe, a vida do próprio Deus hoje está em mim e em você. Essa é a vida eterna, que está em João 3,16. Então, Judas, não conseguindo se ver da forma que Deus via, ele faz esse acordo de entregá-lo por apenas 30 moedas de prata. Mas Jesus não estava preocupado da forma que Judas estava vendo. Jesus não estava preso ele não estava preso àquilo que foi feito por Maria também. Claro, aquilo foi uma demonstração de amor a ele, mas o que o movia aqui na terra, o que moveu Jesus Cristo aqui na terra, foi o amor do Pai. Ele entendia que ele era amado do Pai, que existia um propósito do Pai, porque Deus amou o mundo,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele sabia que existia um propósito de Deus, a manifestação do amor de Deus para comigo e com você. Então, isso era maior do que qualquer amor que alguém pudesse manifestar por ele aqui. Então, ele não levou em conta nada disso. Aquilo que Maria fez, não subiu a cabeça de Jesus. E também o ato de Judas também não fez com que Jesus abrisse mão. Não adianta, pai, me leva daqui de uma vez, porque eu vim aqui para dar vida para eles. Olha o papelão que esse Judas faz comigo. Olha o que Judas faz. Eu tento demonstrar o meu amor por ele, e olha o que ele faz. Ele achou muito quando a Maria quebrou o frasco de perfume, e agora ele me vende por 10% daquilo. Então ele que morra também. Não é muitas vezes, não é assim? A gente faz as coisas, as pessoas não fazem. Então, já que não... Então que dane-se. Desculpe o termo. Mas o amor de Deus, revelado através de Cristo Jesus, foi tão grande que o fato de Maria ter feito aquilo não subiu a cabeça dele. E, ao mesmo tempo, o fato de Judas ter vendido ele por 30 moedas não fez com que ele desistisse daquilo que ele tinha para nós. Porque era o amor de Deus. Porque ele entendia o quanto Deus nos amava. E olha só, e a prova do amor de Deus em relação a Jesus está em Mateus 3, 16, 17. Diz assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: "Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado." Então, independente das situações que acontecia aqui, ele sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era, ele sabia do propósito que existia e o quanto ele valia para o Pai. Deus manifesta o amor dele por Jesus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado." Então, o que movia Jesus a fazer o que fazia era o amor que o Pai tinha por ele e o amor que ele tinha pelo Pai. Então ele poderia demonstrar esse amor, porque esse amor se manifestava nele e através dele para toda a humanidade. Então, o que tem que nos mover é o amor do Pai em nós. Quanto que eu e você valemos? Valemos o amor do Pai, o amor de Deus. Deus nos ama tanto, ao ponto de fazer tudo perfeito por mim e por você. Agora, quando eu e você conseguimos nos ver da forma que Deus nos vê, quando eu e você conseguimos nos valorizar da forma que Deus nos valoriza, ao ponto de abrir mão do seu próprio Filho, de abrir mão daquilo que Ele tinha de mais importante, eu e você começamos a agir de forma diferente. Então, não foi as situações, enquanto Jesus Cristo estava na cruz, começaram a escandalizar dele, começaram a falar: "Se você é o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo." Mas o amor dele por mim e por você superou tudo isso que estavam falando contra ele, porque ele sabia o que ele estava fazendo e ele nos valorizava. Ele valorizava o amor do Pai por mim e por você. Então, tudo isso fazia com que ele continuasse firme no seu propósito. Ele valorizava o amor do Pai. Ele valorizava o quanto eu e você somos importantes para o Pai. E por isso ele não tinha como abrir mão daquilo que ele tinha vindo a fazer. Então, comece a se ver da forma que Deus te vê. Comece a se enxergar de uma outra forma. Para de ouvir aquilo que os homens falam. Para de ouvir aquilo que Satanás fala. Para de ser valorizado de acordo com as pessoas que valorizam.
alguns bem, outros maus. Independente disso, tem um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que te valoriza muito, que já demonstrou esse amor por mim e por você tremendamente. Desde antes de eu e você sermos formados, Ele já tinha um plano para mim e para a tua vida. E independente das circunstâncias, porque Ele sabia o que eu e você passaríamos, esse plano não mudou em relação a nós, porque o amor dele passa por cima de tudo isso. Porque não dependemos da nossa expertise, da nossa capacidade, não depende de quem nós somos, ou o que fizemos, ou o que deixamos de fazer, mas depende do amor dele, da capacidade dele, da sabedoria dele, dos planos dele que são maiores do que os nossos, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Então eu e você precisamos nos ver da forma que ele nos vê, nos valorizar da forma que ele nos tem valorizado, da forma que ele nos valorizou. E isso muda a forma de viver agora e muda o nosso futuro. Porque o nosso futuro depende das ações que nós tomamos agora, nesse momento. O nosso futuro vai depender exclusivamente das nossas ações agora, não do passado e não do que vamos fazer amanhã, mas o nosso futuro depende do agora, do já. De como eu e você conseguimos nos ver, conseguimos nos valorizar. E olha só o quanto Deus nos valoriza e quanto Jesus entendia e quanto Jesus nos valorizava também. João 17, 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e olha que tremendo, e os amaste, como igualmente me amaste. Você consegue entender isso? Quando Deus fala lá quando Jesus é batizado, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, Ele está dizendo a mesma coisa em relação a mim e a você. A mesma coisa. Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo assim, ó, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste como igualmente me amaste. Ele não falou assim, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer? E ali está dizendo. E os amaste como igualmente, ou não, como quase igual o amor que o Senhor sente por mim, o Senhor sente por eles. É um pouquinho diferente, mas é bonzinho também. Não, é na mesma proporção. É a mesma proporção. O amor que Deus tem por Jesus Cristo é o mesmo amor que Ele tem por mim e por você, da mesma forma. Não muda em nada. É dessa forma que Deus nos vê, é dessa forma que Deus nos valoriza, é dessa forma que eu e você precisamos nos valorizar, é dessa forma que eu e você precisamos viver, é tomar essa decisão, tomar essa posição e dizer assim, ó, independente das circunstâncias, Deus me ama. E acabou. E nada pode nos segurar, nada pode nos barrar, nada pode nos deter, porque nada de ti é Jesus, porque ele sabia que ele era amado do Pai, que o Pai tinha prazer na vida dele, que o Pai tinha prazer em tudo aquilo que ele fazia. Por quê? Porque ele só fazia aquilo que o Pai ordenava. Ele ouvia o Pai o tempo todo. Quando ele ia fazer alguma coisa, ele perguntava ao Pai. Ele tinha relacionamento com o Pai, ele tinha intimidade com o Pai, ele sabia o que estava no coração do Pai. Qual é a diferença de mim, de você para Jesus? Nada. Quem sou eu para me comparar com Jesus? Você é o Filho de Deus. Eu não posso me comparar, então Jesus é mentiroso. Jesus é mentiroso? Não, não é. Se eu não conseguir me comparar, eu estou dizendo que Jesus é mentiroso, porque ele diz assim, Pai, que eles saibam que são amados do Senhor da mesma forma e igualmente como o Senhor me ama, o Senhor os ama também. Tanto é que o Senhor abriu mão de mim para que eu morresse por causa deles. Meu Deus do céu. Olha, por que... Olha só o quanto eu e você somos valorizados por Deus. 1 Coríntios 6, 20.
Olha o quanto eu e você somos valorizados por Deus. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus. Para de ficar de cabeça baixa, para de ficar calado, para de ficar sofrendo, para de ficar falando que nada presta. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifica a Deus. Vocês foram comprados por alto preço. Eu e você temos tudo para glorificar a Deus, para não olhar para as circunstâncias. Olha o outro texto também, 1 Coríntios 7, 23, é na sequência. 1 Coríntios 7, 23. Esse é 6, 20, agora 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos dos homens. Para de ouvir aquilo que os homens estão falando. Para de dar ouvido aos homens. Aquilo ali não presta, não sei o que, não dá certo, que o mundo tende a piorar cada vez mais. Olha essa situação aqui, só consegue olhar desgraça, só consegue ver porcaria, só consegue ver destruição. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos. Para de escravidão, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não voltem ao tempo de escravidão. É assim. Por isso que esse tema é dessa forma. Olha quem você é. Olha como Deus te vê. Olha quanto você vale verdadeiramente. Para de dar ouvidos a Satanás e seus demônios. Eu acabei, tem um aqui, vai dar para fazer. Deus é tão bom que eu estava sem, daí acabei pegando, tinha esquecido. Deixa eu fazer o seguinte. Quanto que é isso aqui? Conseguem ver? R$5, R$5, certo? Agora, quanto que é isso aqui? R$5? Então tá bom, vamos ver se é isso mesmo. Não estou fazendo mágica, que fiquem tranquilos. Agora, quanto que é isso aqui? Mudou alguma coisa a forma de ter mexido com ele? Você foi comprado por alto preço, independe do que tentam fazer com você. O teu valor para Deus nunca vai mudar. Você sabe por que Satanás faz tudo para que você pare, para te travar, para te desvalorizar? Eu estava lembrando, quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei, uma vez eu estava vendendo um carro, aí fui para um cara lá, o cara deu uma olhada, quanto você quer? Falei, tanto. Mas tem que fazer aquilo ali, tem aquilo lá. Daí abriu o capô, mas não vale isso, tem que, vão diminuir tanto daqui, aquilo ali tem que fazer, não sei o que, fazer, e vai baixando. Falei, peraí, daqui a pouco eu vou ter que te pagar para você levar meu carro. Por que ele desvalorizou tanto? Teve um outro lugar que eu cheguei e falei, estou vendendo meu carro, não me interessa, não quero o teu carro. Foi bem assim. Beleza, você não é obrigado a comprar, peguei o carro, saí. Aí cheguei para esse, o cara olhou, vamos ver. Por quê? Porque para ele tinha valor, mas ele queria rebaixar o máximo para ele se aproveitar da situação. Sabe por quê que o diabo faz tanto contra a tua vida? Você já viu ele chegar no mar lá e fazer alguma coisa contra um peixe? Já viu o diabo agir contra os pássaros lá, tentando desvalorizar um pássaro? Não. São criaturas de Deus ou não são? Não foram feitos por Deus ou não foram? Foram. Mas para Deus, um pássaro não tem o mesmo valor que eu e você temos. Ele quer mostrar para Deus que aquilo que Ele fez perfeito, Ele quer dizer assim, não é tão perfeito quanto você diz. Olha aqui, quer ver? Olha aqui, como ele não presta. Daí, realmente eu não presto, Senhor. Olha quanto ele está errado. Realmente, Senhor, eu estou errado.
Eu valorizo aquilo que Satanás diz ao meu ouvido e esqueço que a palavra de Deus diz que eu fui justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que Jesus Cristo já pagou um alto preço por mim, que agora em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, que agora em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, que agora através de Cristo Jesus eu tenho alegria completa, que agora em Cristo Jesus eu tenho a paz que excede todo entendimento, mas o Satanás diz assim, você não presta. Realmente eu não presto. Por que ele faz isso? Porque ele queria estar na minha e na tua posição. Por que ele caiu do céu? Por que ele foi expulso do céu? Porque ele queria ser comparado a Jesus, a Deus. Ele queria ser igual a Deus. Deus falou, você não. Mas vai ter uma turminha que vai ser. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Se ele não pode ser quem ele queria ser, você acha que ele vai deixar barato? Por isso que ele faz de tudo, para que você não seja quem você é, para que você não valorize da forma que Deus se valoriza, para que você se sinta pisado, se sinta destruído, se sinta amargurado, se sinta oprimido, se sinta deprimido, se sinta derrotado. Por quê? Porque para Deus você tem valor e Ele quer mostrar que você não tem valor nenhum. É por isso que o diabo faz da forma que faz. Porque ele não faz em outras criaturas? Porque foi tudo feito por Deus, mas o valor maior foi dado a nós, foi dado a mim e a você. O preço alto pago foi por mim e por você. O diabo tenta fazer de tudo para mostrar ao contrário. Ele tentou de tudo para mostrar para Jesus, lá na tentação. Se tu és o Filho de Deus, se tu és, você só vai fazer se você for. Eu não vou fazer, eu sei quem eu sou, eu não preciso te provar nada. Muitas vezes as pessoas ficam tentando provar para os homens e para Satanás até quem é. Quando eu e você tentamos provar para o próprio Satanás quem nós somos, isso prova que eu e você temos dúvidas de quem nós somos. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem sabe quem é não precisa provar para ninguém. Quando Satanás falou assim, se tu és o Filho de Deus, eu sei que eu sou o Filho de Deus, não vou te provar nada. E sai daqui. E chega de papo. Você não tem que dar corda para Satanás. É que nem quando vai expulsar demônios. Chega ali, tem gente que sapateia e faz um monte de coisa. Não. Ele não está preocupado com aquilo que você faz, mas com quem você é. Satanás só obedece quando você vai orar para libertar alguém, porque ele vê Jesus Cristo em você. Só por causa disso. Não tem nada a ver comigo e com você. Então, você só declara a palavra sobre a vida daquela pessoa e ele tem que sair. E sai. Pode querer espernear, ele não pode nem ficar esperneando muito. Então, não dá muita corda, não dá muita trela para ele. Tanto é que Jesus não era de dar muita trela para ele. Por quê? A única coisa que Satanás quer, que ele queria, era ter a posição que eu e você hoje temos em Cristo, através de Cristo Jesus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e nós somos semelhantes ao Altíssimo. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. O homem tinha perdido, mas através de Jesus Cristo nós recuperamos. E agora, em Cristo Jesus, nós passamos a ser imagem e semelhança dele. E agora, para encerrar, vou até pular aqui. Vamos para o último aqui. Romanos 8, 31 a 39. Depois que nós entendemos tudo isso, de quem nós somos, do quanto nós somos valorizados, aí entra essa parte. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará
com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é você que se justifica diante de Deus, foi Deus que te justificou. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Você não pode se considerar um derrotado. Você já é mais que vencedores. Nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido. Eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Só até aí? Vai mais, se eu fui até aí, manda mais. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Simples assim. Nada. Você não vai depender de pessoas, você não vai, no sentido de o que as pessoas, quanto as pessoas te valorizam ou se não valorizam, o que as pessoas dizem ou deixam de dizer. Você vai viver segundo o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Nós precisamos viver de acordo com a palavra diz a nosso respeito. O quanto Deus nos valorizou, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele fez por nós. É dessa forma que nós precisamos viver. Precisamos tomar uma decisão. Por isso que eu digo, nesse dia, a palavra de Deus mesmo diz, nesse dia que se chama hoje. Eu e você precisamos tomar decisões. O nosso futuro depende das nossas atitudes agora. Comece a se valorizar, comece a se ver da forma que Deus se vê. Comece a se valorizar da forma que Deus se valoriza, como Deus se valorizou, o quanto você foi, o quanto foi investido em nossas vidas. O quanto foi caro para Deus abrir mão do seu próprio filho. O quanto foi caro para Jesus abrir mão do seu sangue, da sua vida, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E essa vida que temos agora não é nossa. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu. O eu ficou na cruz. Eu vivo a vida de Cristo, a vida Zoe. Não é a vida bios, é a vida Zoe, é a vida de Cristo, é a própria vida, é o próprio Cristo habitando em mim e em você. É o próprio Cristo. Quando nós andamos, quando nós manifestamos o amor dele, a vida dele. Então, quem pode nos separar desse amor? Não é quem vai nos separar, quem vai conseguir nos separar dele. Não, quem vai fazer com que esse amor se separe de nós? Só depende de mim e de você. Só. Não depende de Deus. E você que está nos acompanhando pela internet também. Deus te ama. Deus pagou um alto preço pela tua vida. Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida. E a vida tivesse vida em abundância. Para que você pudesse usufruir dessa vida agora. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você não vai reinar a partir do momento que você for para o céu, não. Você reina em vida. É a palavra de Deus que diz, através de Jesus Cristo. Então, foi para isso que Deus te colocou nessa terra. Para que você possa reinar em vida. Para que você possa ter a vida de Cristo.